que eu gostaria de antecipar, que logo após essa mesa, nós vamos ter uma apresentação de um grupo, né, de alunos aqui da Educação Musical de Alunos e ex-alunos, grupo Do Bemol. Vocês vão gostar bastante, porque é bem interessante o trabalho das meninas do Bemol. E na sequência dessa apresentação, a gente vai fazer um coquetel para lançamento de alguns livros. A gente conta com a presença de todos vocês, né, lá. Os livros que vão ser lançados, né, um deles, Análise do Discurso, Heranças, Métodos e Objetos, né, organizado pela professora Vanice e pela professora Maria do Rosário Grigolin. Vai ser lançado também o livro Análise do Discurso Político, o Discurso Comunista Endereçado aos Cristãos, do professor Jean-Jacques Boutini, com o prefácio do Michel Pechet. Então foi feita a tradução pelo grupo lá da URSS, né? E aí vai ser lançado aqui pelo evento, né? Aqui no evento. Vai ser lançado também o livro Linguística e História, Percursos Analíticos de Acontecimentos Discursivos, do professor Jacques Guillaume, que foi traduzido pelo professor, né, a tradução pelo professor Roberto, do departamento, e pelo professor Fábio. E vai ser lançado também o livro Verbo, Corpo e Voz, Dispositivos da Fala Pública e Produção da Verdade no Discurso Político, do professor Carlos, aqui também da casa. Bom, como a gente já colocou ali, exposto, o tema dessa mesa é os sentidos do olhar, as imagens nas sociedades democráticas. Eu queria, em nome da organização, em nome da professora Vanice, do professor Carlos e em meu nome também, agradecer muito pelos professores Nilton Milanês e a professora Mônica Zolfo Fontana, né, terem aceito o convite e virem aqui conversar com a gente sobre esse tema hoje. Então, para mim é motivo de muita felicidade, em função da minha admiração pelo trabalho intelectual, né, da professora Mônica Zolfo Fontana, em especial, e também porque eu estou do lado de um colega. Boa parte dos passos que eu trilhei, né, foi ao lado do Nilton, né, no grupo do GEADA, durante todo o período do mestrado e do doutorado. Então, eu fico muito feliz com a composição, né, de estar presente nessa mesa. E a gente combinou aqui a sequência das falas, e eu também vou ser mal educada por isso, porque ficou para mim a tarefa também de começar, de fazer a primeira fala. E eu tentei, então, pensando nesse tema, né, eu propus falar de alguma coisa próxima também do trabalho que eu faço sobre as representações do leitor que estão escritas, né, que a gente pode encontrar indícios das representações na mídia, em particular na mídia impressa, né, para pensar se houve ou não mudanças no modo, né, nessas práticas recentes, nessas práticas de leitura, se a gente poderia pensar se essas novas tecnologias implicam ou não uma mudança do olhar leitor. E por isso, então por isso o título, né, que eu propus para o trabalho, Transformações do Olhar. É isso mesmo. Transformações do Olhar Leitor na Sociedade Democráticas Contemporâneas. Então é um título bem geral, e eu vou tentar seguir o meu texto aqui lendo para não me perder muito. Um dos postulados essenciais da análise do discurso é aquele segundo o qual o dizer não é livre nem individual. Ao contrário, ele é determinado por posições históricos sociais.
Michel Pechet muito nos ensinou a respeito das coerções que recaem sobre o dizer, assim como sobre o modo do dizer, forjando as condições de produção dos discursos, logo de sua existência em uma dada sociedade. Esse postulado de base que norteia os trabalhos em AD e que concerne a ordem do dizível, pode ser assim, como já o é, em muitos de nossos trabalhos aqui, estendido ao olhar. É sobre algumas coerções que sofre o nosso olhar nas sociedades democráticas ocidentais que tratarei brevemente neste texto, tendo em vista, como eu já disse, o trabalho que venho realizando sobre a descrição de certos protocolos de leitura em textos da mídia, e cuja análise tem por objetivo apreender representações dos leitores contemporâneos e de suas práticas. Portanto, se nos ocupamos do olhar neste nosso trabalho, referimos-nos a ele metonimicamente pelo olhar leitor, exposto a formas de escrita que parecem responder à demanda de uma sociedade em que a visão se tornou o sentido mais facilmente instrumentalizável. Se desde o princípio da humanidade, por diversas razões, evolutivo-fisiológicas, sociológicas, históricas e tecnológicas, vimos expandindo a importância da visão, por vezes até mesmo em detrimento de outros sentidos, encontramos-nos atualmente, sem dúvida, em um momento cuja instrumentalização do nosso olhar, por meio de diferentes tipos de lentes, como as de aparelhos de apreensão, reprodução e manipulação de imagens cada vez mais sofisticados, e isso implica uma transformação do modo como, pelo olhar, apreendemos e significamos o mundo. Para considerarmos o olhar leitor como metonímia das formas de olhar nas sociedades democráticas contemporâneas, partimos do pressuposto de que as representações do leitor e de suas práticas, inscritas e indiciadas em certas técnicas de escrita, com efeito, nos confrontam, em outra escala, com práticas e representações dos sujeitos contemporâneos. Tendo em vista esse pressuposto, partiremos do que acreditamos ser um dispositivo concreto de controle do olhar leitor, baseado em sua instrumentalização, com vistas a compreender prováveis continuidades e descontinuidades históricas que se apresentam em relação ao modo como nosso olhar percorre o espaço da superfície de inscrição textual. Para isso, talvez fosse interessante aqui retomar a distinção proposta por Michel Foucault entre sociedade disciplinar e sociedade do controle. Distinção segundo a qual se instaura uma diferença entre as formas de se exercer o controle sobre os sujeitos. Passa-se de uma sociedade a outra, segundo Foucault, do controle e repressão ao controle e estimulação. O olhar desempenha papel central nessa apreciação acerca das diferentes formas de exercício do poder, diferenciadoras das sociedades disciplinares do poder e do controle. Em ambas, é o olhar que desempenhará o controle. O olhar vigilante, onipresente da sociedade disciplinar se internaliza, produzindo no sujeito e por ele mesmo a vigilância de si e de suas práticas, enquanto o olhar incentivado a ver mais, hipoteticamente sem barreiras, sem limites da sociedade do controle, produz a ilusão de que se pode ver tudo, ler tudo, quando isso de fato não corresponde à ordem do visível. Se na sociedade disciplinar víamos estabelecer-se uma limitação ao olhar, da ordem do que se podia ou não ser visto, de acordo com os preceitos de diferentes instituições, das quais os indivíduos faziam parte, e a partir das quais se constituíam como sujeitos, família, a igreja, o Estado, na sociedade do controle institui-se a possibilidade e o dever, até, de tudo ver, ou em outras palavras, institui-se uma incitação ao olhar. Tudo pode e deve ser mostrado, tudo pode e deve ser visto. O mal-estar contemporâneo se instaura não mais pelo poder que se exerce sob a forma de veto, de proibição, mas sob a forma da liberdade de tudo poder ver e dever ver, sem que isso seja possível de fato. Trata-se de um controle e repressão, esse olhar regrado, da sociedade disciplinar, porque ordenado pelo poder das instituições que vem em tudo e cujas pessoas estão impedidas de ver. Para a gente retomar o exemplo que o Michel Foucault traz na obra dele sobre o panóptico, né? Então, cujas pessoas estão impedidas de ver, né? Embora as instituições vejam tudo, ou compelidas a ver de uma forma.
Já o controle e a excitação produz um olhar excessivo, um olhar de excesso na sociedade do controle, porque se garante ao olhar ver mais e ver tudo de perto, de modo a ter acesso ao que há de mais íntimo e particular, como exemplificam a proliferação de imagens fotográficas, né, na constituição de textos de revistas impressas, por exemplo, e o apelo à ampliação dessas imagens, são apresentadas cada vez de modo mais ampliado, assim como a promoção e a insistência do sucesso, por exemplo, de diferentes tipos de reality shows. Então, isso dá para nós uma dimensão dessa preocupação em se mostrar esse aspecto, esse olhar que pode ver tudo e que pode, então, ter acesso à intimidade, ao que é mais particular. No entanto, como dissemos, essa liberação e excitação do olhar, característicos de nossa sociedade, ao darem a ver mais e de modo mais próximo, paradoxalmente, promovem um olhar mais rápido, mais periférico e principalmente mais distraído. Instala-se assim um olhar que, ao mesmo tempo que se diz e que se quer profundo, porque capaz de apreender a interioridade dos sujeitos, o seu caráter, o seu humor, a partir da ampliação de imagens fotográficas, né, nos jornais, nas revistas, ou nas telas, né, da TV ou do computador, ou do close de rosto das imagens em movimento, e aí no caso, né, da TV. Então, esse olhar que se quer profundo é insistentemente orientado por estratégias de escrita, né, a ver e a ler de modo superficial, um passando, rápida e fragmentariamente. Esse paradoxo entre profundidade e superficialidade do olhar leitor contemporâneo manifesta-se nos textos que nós vemos hoje de modo privilegiado pelos usos que se faz das imagens. Essas atuariam como protocolo de leitura, para a gente empregar um termo do Chartier, ou como dispositivos concretos, para a gente empregar um termo do Foucault, que indiciam formas de controle que se exerce e que se pretende exercer sobre a leitura, tendo em vista práticas e representações desses leitores, né? Práticas que a gente precisa, práticas que se quer, né, que se objetiva reforçar, alterar ou produzir. Esses dispositivos concretos se manifestam sob diferentes formas e correspondem a um conjunto de práticas efetivamente realizadas, tais como, e aí para a gente falar, né, dar alguns exemplos que o próprio Foucault deu, tais como leis, atos, falas, gestos, instituições, costumes e até mesmo prédios. Compreender as relações que se estabelecem entre diferentes dispositivos, sua conjunção numa dada sociedade, permite traçar uma espécie de mapa desse conjunto de correções que faz falar e que faz ver, cuja apreensão é necessária para se explicitar o discurso e ao qual Michel Foucault, a esse conjunto, né, designou por diagrama. Para tentar compreender aqui o modo como as imagens nas sociedades democráticas contemporâneas apresentam-se de modo ubíquo e não inócuo para o modo como produzimos sentidos, abordarei brevemente esse paradoxo que eu mencionei anteriormente entre profundidade desse olhar e superficialidade desse olhar, tendo em vista que as imagens, em sua relação com a língua e com os demais elementos que constituem a materialidade, como o gênero, uma dada imagem do texto a partir da construção composicional, né, ou o próprio suporte. Então, para fazer isso, a gente vai se apropriar então desse conceito, né, de diagrama, e que constitui essa rede de dispositivos que organiza e que exerce o poder. Esse paradoxo entre profundidade e superficialidade do olhar leitor, que parece reger nossas formas de apropriação dos textos, seja essas formas de apreensão dos textos que, por aquele olhar decodificação, seja pelo olhar interpretação, isso altera esse paradoxo entre a profundidade e a superficialidade, mostra para nós uma alteração no tempo de leitura dos textos. Na história de longa duração das práticas de leitura, podemos identificar que não se trata somente também de um fenômeno próprio nosso, da nossa sociedade, embora a gente vai mencionar isso com algumas especificidades, mas na história de longa duração das práticas de leitura, podemos identificar entre os séculos 7 e 9 os primeiros registros de uma leitura silenciosa, né, os primeiros registros que davam conta dessa prática da leitura silenciosa e visual, e sua difusão extensiva, né, a partir do século XII, partindo da consideração de um indício material. Então, os historiadores, a partir de um indício material,
que era a introdução do branco nos textos, a separação das palavras, a inserção de divisão em partes do texto, né, a separação do título, de outras partes do texto. Então, essa inserção do branco nos textos criou progressivamente uma série de divisões que se encontram aos nossos olhos hoje como naturais, como sempre lá. Refiro-me, então, a essa separação das palavras, a distinção das frases e parágrafos, a divisão do texto em partes. A inserção do branco, e em particular a separação das palavras, viabilizou a prática de uma leitura visual em detrimento de uma leitura oralizada que predominava até então. Então agora não é preciso que o leitor leia em voz alta, né, nesse contexto, leia em voz alta para saber onde, como pontuar, onde começa e termina uma palavra, onde começa e termina uma frase. Essa mudança na forma de escrita, além de promover uma maior liberdade do leitor em relação ao que lia, uma vez que poderia ler textos sem torná-los públicos ao mesmo tempo. Então essa mudança, ela dá essa maior liberdade, mas ela cria também um aumento, e ela proporciona também um aumento na velocidade da leitura. Atualmente, essa velocidade no movimento do olhar sobre o texto parece ser acentuada em função do processo contínuo de imaginização dos textos, propiciado por diferentes tecnologias e por certas estratégias de escrita. O leitor é agora, mais frequentemente, exposto à decodificação de breves e poucos fragmentos verbais, sobretudo em alguns gêneros, né, que circulam na mídia. A leitura e decodificação, substituída pelo olhar passageiro e breve sobre o texto tornado imagem, estabelece um outro ritmo ao olhar leitor na apreensão dessa textualidade. Esse processo de imaginização pode ser identificado por meio de diversos indícios, entre eles por meio da forma de apresentação dos textos em suas superfícies de inscrição. Seja na página impressa ou na tela do computador, então, o próprio modo como o texto misto, né, multimodal, o próprio modo como ele mesmo, na sua construção composicional, é uma imagem que permite que a gente, antes mesmo de decodificar e de apreender o seu conteúdo, dê uma ideia, né, do que se trata. Então, é o que, né, essa construção composicional diz respeito, digamos assim, ao que a gente primeiro tem acesso dos três elementos que constituem o gênero do discurso. É a construção composicional, que seria esse perfil do texto ao qual a gente tem acesso, né, primeiro. O texto hoje é produzido e apropriado tendo em vista a dimensão plástica, então, e essa dimensão plástica, visual, né, ela é explorada tanto nessa sua construção composicional, como também nas letras. Então, a própria letra, ela ganha essa dimensão visual e, digamos, as artes gráficas, elas vêm explorando essa dimensão icônica, né, apoiadas numa pressuposta capacidade do leitor de reconhecimento de um código visual e de sua semântica relativamente estabilizada, né? E esse emprego também da letra como imagem, né, também não é um fato recente. A autora Anne-Marie Cristã, ela menciona no texto, ela fala que ao nascimento, ela diz que essa relação entre letra e imagem remonta pelo menos ao nascimento da escrita, cuja relação, né, vai perdurar, por exemplo, e a gente vai encontrar isso nas letras capitais ou capitulares que ilustravam sobretudo os textos da Idade Média, né? Então, porque você tem uma letra em filigrana com uma imagem, né? Então, além do caráter estético, e para tornar raros esses objetos, esses textos da época, a imaginização dessa letra e sua localização no manuscrito revelavam o tipo de manuscrito, a categoria desse manuscrito também. Então, portanto, além desse valor ornamental, a função de protocolo de leitura dessa letra era também indicativa de início de capítulo, de subdivisões do texto, de importância do tema, ou ainda de especificação, delimitação do gênero textual. Se desde sempre a letra, explorada em sua dimensão plástica, podia aportar sentidos aos textos, e ao olhar, né, que a ele lançávamos, que a essa letra lançávamos, atualmente testemunha-se uma frequente exploração
dessa sua dimensão, dessa capacidade de que a gente reconheça nesses símbolos icônicos e que isso produza certos efeitos de sentido. Tem uma série de trabalhos, eu me lembro em particular, de uma análise que a professora Rosário Gregolin e que o professor Cleudemar fazem, de uma capa da Veja, que o nome do Lula e a letra em 2 L's inicial é colocada em verde e amarelo, que lembra, que lembra muito de perto a cor, o ícone, a letra ícone que era usada no nome do Collor. Então, esse processo de transcodagem, no qual as letras, as palavras, as frases ganham então uma dimensão plástica, promove uma conjunção semiológica que não apenas define uma hierarquia tipográfica, então não é só para distinguir título de subtítulo, né, mas produz efeitos de sentido. Então, a informação cromática e seu apelo simbólico, portanto, participam da composição semiológica e da construção dos efeitos de sentido. Me lembro também de um trabalho que a professora Eni Orlando faz, da análise de uma faixa preta escrita Vote Sem Medo, e cujos sentidos, do modo como essas letras também ali estavam escritas nesse suporte, nessa superfície escura, né, também significava. Bom, uma outra forma de manifestação desse processo de imagização que eu fiz referência corresponde à proliferação, propriamente dita, de imagens fotográficas, né, sobretudo, e cada vez maiores e em maior quantidade nas páginas de revistas, de jornais, de telas, até por uma série de tecnologias que permitem isso hoje, né? Num trabalho que eu fiz com base, né, no livro do professor Jean-Jacques Courtine e da professora Claudine Arroche sobre a história do rosto, a gente observa lá assim então, a partir desse livro, eu observei no meu trabalho como é que as técnicas de close, de ampliação da imagem fotográfica, empregadas frequentemente em textos da mídia, elas valem de um princípio psicológico, que é mencionado no livro, segundo o qual os nossos gestos e expressões faciais, mais superficiais, né, manifestos na pele, né, superficialmente, revelariam o que nos é mais interior, nossos pensamentos, desejos e intenções. Assim, a apreensão de certos gestos, por mais breves que sejam, principalmente aqueles surpreendidos, sem o consentimento daquele que é fotografado, né, poderiam revelar traços do seu caráter. E por isso da exploração muito frequente do close e da ampliação, né, do close de rosto e da ampliação, sobretudo nas partes em que cujos textos editoriais tratam, por exemplo, do domínio político, que é como se você então oferecesse para o leitor a possibilidade de que ele tivesse acesso a esses gestos mínimos que denunciariam ou que garantiriam um acesso à interioridade do indivíduo. Então, exploram-se assim os efeitos que a instantaneidade da apreensão fotográfica e a possibilidade de ampliação da imagem podem produzir, tornando então essas marcas visíveis, marcas que podem passar despercebidas mesmo no contato face a face, mas que, dada a fixação do gesto pela fotografia e a sua ampliação, permitem que a gente então veja melhor, algo que talvez face a face a gente não veria. Bom, além disso, não é novidade que quando isolados, a imagem e o verbo exigem comportamentos de deciframento diferentes. O olhar linearizado que percorre a escrita em linhas horizontais, dispostas na folha ou na tela do computador, lê numa ordem diferente daquela do olhar pluridimensional que apreende a imagem. Isso já é, né, muito sabido. Então, desde as letras capitais da Idade Média, passando pelas inovações tecnológicas da imprensa atual, com a sua mise-en-page específica, até a era da informática e a multiplicação exponencial de possibilidades de tratamento do texto como imagem, nosso olhar foi sendo mais ou menos avisado sobre essa dimensão imagética das letras, da construção composicional dos textos e da linguagem mista que eles empregam. Interessa-nos, nessa progressiva adaptação das maneiras de ver e de ler, compreender o princípio que rege o jogo de deslinearização do olhar, que se debruça sobre esses textos contemporâneos, viabilizando uma apreensão mais panorâmica do que propriamente linear, cuja consequência, em alguma medida, é a aceleração da leitura.
Se, como dissemos, outrora a inserção de brancos nas páginas propiciou a leitura com os olhos, né, e alterou o ritmo de decodificação da linguagem verbal dos textos, o processo atual de imagetização parece intensificar isso. E essas estratégias de escrita contemporâneas, elas podem ser consideradas por nós, então, como indícios de práticas e de representações do olhar leitor, desse olhar leitor que é, ao mesmo tempo, o efeito e o suporte de um novo tipo de olhar. Claudine Roche, no seu texto Modos de Ver, Maneiras de Olhar nas Sociedades Democráticas Contemporâneas, que me inspirou a trabalhar esse texto, ao retomar alguns prolongamentos dos escritos de Benjamin, realizados por Adorno e Horkheimer, afirma que, incitado e levado a consumir de modo contínuo, abarrotado pelo acúmulo e pelo excesso de demandas, o indivíduo tornado espectador veria, no entanto, sem ver. Ele veria sem ter a capacidade de fixar sua atenção, de parar, de analisar, de compreender, de apreender, a fortiori, de discernir, de criticar e de recusar livremente. Essa é uma citação. Então, embora as técnicas de que falava Benjamin e aquelas que emergiram mais recentemente, permitindo um acesso ilimitado a texto de diversas obras, sejam consideradas uma descontinuidade em relação às práticas de outros períodos, levantamos uma representação da leitura que permite compreender que a aceleração dessa prática e, consequentemente, uma certa superficialização, embora seja um fenômeno cujas técnicas permitam garantir uma aceleração significativa do tempo de leitura, né, agora, já na segunda metade do século XIX, a gente encontra indícios da preocupação com esse processo de aceleração. Então, é um processo que remonta, né, a mais tempo. No livro A Arte de Ler, de Émile Faguet, desse período, né, o autor afirma: para aprender a ler, é preciso ler bem devagar. E, em seguida, é preciso ler bem devagar e sempre. Até o último livro que terá a honra de ser lido por você. Será preciso ler bem devagar. E aí ele acrescenta: você me dirá que há livros que não podem ser lidos devagar, que não suportam a leitura lenta. E os há, de fato. Mas esses são os livros que não é preciso ler em absoluto. Primeira consequência benéfica, e ele continua, né? Primeira consequência benéfica da leitura lenta. Ela faz a separação, desde o início, entre o livro que se deve ler e o livro que só foi feito para não ser lido. Então, esses fragmentos nos remetem a uma forma de representação e coerção da leitura que indicia o exercício de uma prática predominante, ou não ainda, né, nesse momento, de aceleração, que tem por consequência produzir um olhar distraído e indiferente. Esse olhar desatento, que é mencionado pelo Faguet e que a professora Claudine Roche também vai fazer menção, esse olhar desatento, característico das democracias ocidentais contemporâneas, irrompe da supressão de atenções desiguais de outros períodos, produzindo uma igual desatenção nesse momento. Nas sociedades democráticas individualistas, segundo ela, o fato de ser igualmente olhado, de ser visto de modo igualitário, né, comportaria o fato de ser olhado de modo desatento e indiferente. Se nós nos constituímos como sujeitos pelo olhar do outro, não ser visto, ou ser visto de modo indiferente, ou ser orientado a olhar e ler de modo desatento, é em grande medida não existir socialmente. Essa não distinção dos indivíduos que fundamentaria a democracia, paradoxalmente, segundo ela, o submete a uma igualitária desatenção. Com base nas considerações feitas por Elias sobre o papel do olhar nas sociedades democráticas contemporâneas, Claudine Roche afirma que a ausência do olhar, a desatenção, podem parecer uma indiferença protetora. No entanto, elas podem igualmente revelar uma indiferença que ignora, que anula a pessoa do indivíduo. O indício desse efeito perverso de mudança no olhar faz com que a autora questione se essa valorização da dimensão visível do indivíduo, em detrimento da dimensão interna, não visível, não estaria na origem, entre outras coisas, da tendência que não nos é estranha de culto à aparência.
Bom, como disse no início, para terminar meu texto rapidinho, esse traço do modo de olhar característico das sociedades democráticas contemporâneas é dado a ver metonimicamente no modo como o olhar lê é representado nas páginas das revistas, jornais e nas telas diversas. Tudo se passa como se a aceleração dos ritmos de vida exigisse ou se manifestasse em uma nova escrita, uma nova forma de ler, baseada na necessária aceleração do olhar exposto a tudo, que livre, mas incapaz de ver tudo, senão sob formas resumidas, senão apoiado em atalhos, senão de modo distraído. Assim, o que se pode e como se pode ver constituem-se e manifestam-se discursivamente por meio de diferentes indícios, tais como estratégias editoriais de escrita de diversas ordens, como eu mencionei algumas aqui. Por breves e elementares que sejam esses indícios, tais como o aumento das imagens, ajudam-nos a compreender práticas e representações acerca do sujeito contemporâneo, constituído por uma rede de dispositivos a que estamos todos suscetíveis, mas aos quais também resistimos. A ideia força, que constitui as instâncias da produção, formulação e circulação dos discursos, manifesta nas regularidades das técnicas de escrita que elegemos como índice para a apreensão das práticas de leitura a elas relacionadas, baseia-se, então essa ideia força, baseia-se na volatilidade e na agilização da recepção, correlata à necessidade de se ler ávida, mas superficialmente, sempre novos e diversos textos. Desvencilhada do tempo da reflexão pela descartabilidade das informações, dos objetos, pela volúpia do consumo permanente, a prática de leitura escrita em certos textos contemporâneos exemplifica metonimicamente a ordem discursiva da sociedade de consumo. O olhar apressado que percorre a página é tocado insidiosa e insistentemente pela aceleração dos ritmos de vida nas democracias capitalistas. Apesar desse cenário, onde as representações do leitor parecem fadadas a inscrevê-lo nesse movimento permanente e alucinante de consumo, não podemos ignorar as possibilidades e as obrigações abertas por uma sociedade democrática. Nesse sentido, talvez fosse interessante reiterarmos uma vez mais, segundo Michel Foucault, de que não há dispositivo, diagrama, que não comporte pontos de criatividade, de mutação, de resistência, segundo cita Deleuze, e também a gente podia lembrar aqui a esteira de Piaget, e afirmar que nossas leituras e interpretações envolvem ética e responsabilidade, resumem, enfim, nossa maneira de fazer política. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu tenho que começar agradecendo, não por... Eu tenho que começar a minha fala não só seguindo o protocolo na ordem do discurso, mas realmente agradecendo de coração o convite da organização do evento e, sobretudo, a Vanice, que me inquietou sobre essa questão do objeto semiológico, que eu pude pensar diretamente em cima do meu objeto de estudo, que é o corpo. Isso aconteceu há mais de um ano, lá na UFO, no terceiro CEMAD, quando a Vanice tinha acabado de voltar de Paris, com a cabeça em efervescência, falando, não, nós precisamos, eu quero discutir essa questão, o que você acha, o que vocês acham, que textos que a gente vai ler, o que vai embasar a nossa discussão, de que maneira a gente vai se organizar para pensar tudo isso, E ao longo desse tempo, textos foram surgindo, a gente foi trocando ideias, e cada um foi seguindo determinados olhares para pensar essa questão da semiologia. Bem, e eu estou olhando esse objeto, a partir do objeto semiológico, a partir do meu próprio objeto, que é o corpo. Eu coordeno um grupo de estudos, que é o Grupo de Corpo, um grupo de estudos sobre o discurso e o corpo, cujo trabalho tem desenvolvido na UESP, e onde eu tenho também um laboratório, agora muito recentemente, com muita felicidade, que é o LabDisco, que é o Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo. Então, essa reflexão é algo que eu tenho desenvolvido lá junto com os meus alunos, e eu fico feliz de ter a oportunidade de partilhar isso com vocês aqui. Bem, então a minha fala vai girar em torno dessa ideia de materialidades, que
chamei de materialidades da paixão, sentidos do olhar para uma semiologia do corpo. Não é? Bem, eu achei que precisava começar de algum lugar. Teve nesse período, desde que surgiu a proposta, teve um texto do Foucault que sempre me inquietou, que se chama Ecologia da Paixão. E ele diz a seguinte frase, né? O sujeito que escreve faz parte da obra. Aí eu fiquei pensando, né? Mas o que tem a ver essa relação de sujeito com obra? Né? Na verdade, como eu vou trazer isso para o discurso? Ou melhor, né? De que maneira, né, essa questão de relação sujeito-obra me lança a um discurso? E a que tipo de discurso? Não é? Eu falei, isso está me jogando, né, para a nossa época mesmo, que é para uma época que está discutindo o simultâneo, essas questões de justaposição, encadeamento, dispersão, a relação da descontinuidade, não é? Então eu falei, eu quero pensar a partir daí a paixão como uma materialidade por meio das imagens, que é o que eu tenho feito já há algum tempo, não é? E quando eu penso paixão, eu vejo que ali dá para eu pensar um certo tipo, uma certa maneira de se olhar para o sujeito, né? Na verdade, como o Foucault vai dizer, uma hermenêutica do sujeito. E quando eu olho para o meu objeto, que são imagens, não é? Eu vou pensar de que maneira essas imagens estão compondo uma arqueologia do imaginário, né, humano, como chama o próprio Curti, não é? Então, de que maneira que eu pensei em fazer isso? A partir de uma experiência. Inicialmente, de uma experiência que vai pensar a relação do sujeito com o corpo, a partir de determinado lugar na história, que vai dizer aquilo que a gente é, ou, na verdade, aquilo que somos, né? É importante esse nós, e o corpo que temos. Então, essa ideia entre ser e ter é que vai me dar a dimensão de pensar o corpo não só como um objeto biológico, anatômico, corporal, mas convertido em objeto do discurso, não é? Então, dessa maneira, eu estou fazendo parte da obra não só de uma maneira individual, como o próprio Foucault diz que é algo que se dá solitariamente, né? Mas o meu objeto mesmo, de novo Foucault também diz, né? Fazer parte da obra significa a gente se mesclar a todos esses discursos, a todos esses outros lugares, né? Esses outros espaços de uma maneira heterotópica, né? Bem, então para pensar essa ideia de paixão, eu também tinha algumas coisas que estavam já fazendo parte do meu olhar mais aguçado, né? Começando primeiro na mídia, na TV, né? São a partir dos mangás, né? A gente tem lá a ideia dos Pokémons, né? Dos anos 90 na TV. E aí eu achei que seria bem legal eu comecei a pesquisar uma porção de histórias em quadrinhos de mangá com uma especificidade que são os yaoi, que são histórias eróticas, na verdade, japonesas, não é? E aí fiz a seleção de para trazer como exemplo para a gente aqui. Também fiz uma pesquisa grande em sites que ensinavam as pessoas a como desenhar mangás. E também trouxe um exemplozinho para a gente olhar isso, né? E aí eu queria pensar, trazer também uma imagem em movimento, para não ficar só na imagem fixa. Eu selecionei dentro dos vídeos que eu tenho assistido há algum tempo um filme yaoi, né? Mangá japonês erótico também. Então vou partir desses 3 pequenos lugares que eu trouxe como seleção aqui para a gente pensar o corpo a partir de uma experiência como materialidade, né? Então, como eu disse, o corpo para mim eu tomo ele como materialidade, né? Que é o lugar que vai materializar o que somos. E esse o que somos para mim é muito relevante, porque é um questionamento do Foucault, retomando Kant, né? Na verdade, ele vai perguntar quem somos nós, e aí para mim a gente tem uma ideia de sujeito, né? E que está atrelada a uma busca de identidade desse próprio sujeito, não é? E é claro que a gente não pode deixar de pensar essa relação de quem somos, o que somos, pensar as produções de sentido disso por meio de movências, não é? Que vai determinar certas identidades, não é? Bem, e é claro que o corpo, a gente tem vários lugares para olhar ele, né? Como anatomia, dentro do discurso, e eu também elegi, na verdade, o meu corpo, que acabou me mostrando isso, né?
uma parte em específico. Então eu queria pensar o lugar das mãos, não é, como metonímia do próprio corpo, não é? Bem, e a nossa mesa aqui, né, o título é Os Sentidos do Olhar, as Imagens nas Sociedades Democráticas. E na verdade eu fiquei pensando como discutir essa questão da democracia e falei, acho que a resposta também estava no meu corpo. Então eu vou olhar a partir de uma morfologia cosmopolita. Então eu acho que pensar esse lugar do mangá japonês, não é? Na relação entre Oriente e Ocidente, né? Eu estaria contemplando essa ideia da mesa, pelo menos de uma maneira geral, a partir desse cosmopolitismo, não é? do próprio corpus. Não é? Então, eu estou calcando as minhas ideias nas ideias de Foucault para pensar o que é semiologia. Não é? E eu gostaria de trazer pelo menos 3 lugares que estão embasando o meu trabalho. Né? Um deles é o Nascimento da Clínica, do Foucault. Né? Na verdade, ele vai pensar uma semiologia não como uma leitura, mas como um conjunto de técnicas, porque no Nascimento da Clínica, o Foucault vai olhar para o corpo, aquilo no corpo que precisa ser enunciado, que precisa dizer, na verdade, a constituição de um sintoma, não é? Então, eu vou pensar o discurso como uma ideia de sintoma, aquilo que pode ser enunciável. E aí, também, no Nascimento da Clínica, eu tiro a ideia do olhar, não é? Porque o Foucault vai falar que, nesse momento, no século XIX, as investigações sobre os corpos, os cadáveres, né, exigiam um tipo de um golpe de vista para essa marca, para esse sinal, né, que a gente vai ter lá como sintoma. Então, a partir daí, eu estabeleci um referencial de uma arqueologia do olhar, não é? No sentido bem amplo. Então, tem um outro momento que Foucault, nas Palavras e as Coisas, também fala de semiologia. Ele fala de uma semiologia anatômica marcada por um conjunto de conhecimentos e técnicas. Então, em relação ao nascimento da clínica, ele acrescenta um outro elemento, ele traz aqui, né? Que é a ideia de as técnicas, né, determinadas leis, produzem um certo conhecimento, não é? Esse conhecimento é dado a ver por meio de signos, né, e numa rede de ligas, né, e leis, como eu acabei de dizer, pensando a relação justamente de justaposição, encadeamento, ou a ideia mesmo do nó na rede da gente, não é? Bem, e aí ainda no terceiro momento, no Vigiar e Punir, o Foucault vai falar, está falando da história das prisões, das punições, em grande parte do livro, do controle, mas quando ele fala das punições, ele fala de semiotécnicas das punições, não é? Que as punições incidiam sobre os corpos, não é? Como uma forma, um poder biojurídico, não é? Por determinados meios, determinadas técnicas. Então eu peguei essa ideia de semiotécnicas para constituir o corpo do sujeito. Então aí eu esbocei um pequeno quadro do que seria semiologia, né, percorrendo os trabalhos do Foucault para se tornar uma referência para poder olhar o meu próprio trabalho a partir da inquietude da provocação do próprio evento aqui. Não é? Isso. Bem, então, dessa forma eu considero o corpo um objeto semiológico, não é? Para a gente pensar ele no campo do discurso. Não é? Então, eu vou tomar o corpo aqui ao longo do trabalho como uma compleição, né? Uma compleição corporal, um conjunto de técnicas que permite a constituição de uma anatomia do discurso, que é aí aquela própria ideia do corpo fazendo evidenciar um tipo de sintoma, e sintoma sendo compreendido como um sinal que vai produzir um discurso e vai gerar determinados sentidos. Não é? Aí, eu estou trazendo aqui, nesse momento, uma parte de um site, né, que é como desenhar mangás. Não é? Na verdade, o que esses sites que buscam ensinar o desenho dos mangás propõem? Um modelo de postura corporal. Primeiro, né, para os próprios mangás, nas histórias em quadrinhos, né, isso acaba se estendendo para a gente, como sujeito, no interior da sociedade, como um modelo também a ser seguido. Não é? Então, de que maneira é construída essa postura corporal do desenho para os mangás, não é? Então a gente tem uma anatomia básica, né? E todos os mangás têm o mesmo tipo de compleição nas histórias em quadrinhos, não só nessa que eu estou trazendo, que é a seguinte, não é? O ombro ele tem uma forma de trapézio,
não é? Ele está sempre em harmonia, alinhado com os músculos externos do braço, não é? Descendo um pouco, a gente tem os mamilos, né? Que também está em alinhamento, em harmonia, de novo, com uma outra parte dos músculos, mais abaixo aqui, não é? A gente tem os cotovelos alinhados ao corpo, que vão estar em consonância com o abdômen, não é? Então, todos os elementos externos do corpo, na verdade, chamam a atenção para elementos internos do corpo, que são modelos e padrões de beleza para a gente hoje, não é? Os pulsos, né, ao longo do corpo, eles estão na mesma linha dos órgãos genitais, não é? Então, quando a gente olha do lado de fora, a gente tem um jogo que nos lança para o corpo do lado de dentro, não é? Bem, então o que a gente tem aí? Essa é a capa da história em quadrinhos que eu vou mostrar algumas imagens para vocês. E a gente vê, sobretudo no rapaz aqui da direita, né, que o corpo dele é a exemplificação mesmo dessa anatomia básica que a gente tem como mangá, que é o modelo de beleza que a gente tem pré-estabelecido para a gente, que é um dos modelos, por exemplo, que a gente vê da Zump, da Fórum, não é? Espalhados aí e que estão permeando a nossa memória coletiva, não é? Então a gente vê o estabelecimento de um tipo de geometria do corpo, marcado por uma rede de demarcações, né? Que Curtini vai chamar isso de signo na história do rosto, que Gainsbourg vai chamar de sinal, não é? Mas que o objetivo é medir, classificar e hierarquizar o corpo, não é? O que acaba compondo uma semiologia anatômica, né, para esse corpo que eu quero ver de uma maneira discursiva, não é? Então, o que eu quero mostrar com tudo isso, não é? Que na verdade a gente tem aqui uma produção de um certo tipo de sujeito a partir do movimento de recriação, que a Luzmara também falou quando estava falando da questão da composição, não é? Então eu estou pensando uma arte da existência, da maneira como Foucault entende, lá na história da sexualidade, onde ele vai retomar os gregos. E essa arte da existência significa, não é? Que a gente tem modelos aos quais a gente está atrelado e precisa seguir, está submetido, mas que a partir desses modelos a gente também pode se recriar e se elaborar como sujeito. Não é? Bem, então eu quero trazer alguns outros elementos que fazem parte da constituição desse tipo de sujeito que está entre a cruz e a espada, que precisa obedecer a uma determinada lei, mas que também pode se transformar, se recriar, se reelaborar a partir desses dados, não é? Bem, então a gente tem uma das páginas aqui em que o rapaz está com a mão apoiando o queixo e a outra pousada sobre uma parte da varanda, né? Olhando o objeto de desejo dele, que é um outro rapaz, não é? Que também está com as mãos nos bolsos, não é? Então a gente vê que o gestual, né, ele compõe para o sujeito um código moral, não é? E aí está um determinado procedimento de controle de como usar o corpo no discurso, né? E eu compreendo esse código moral como um conjunto de valores e regras de ações propostas ao indivíduo, que a gente acaba tomando essa proposta e se constrói uma moralidade para os comportamentos, não é? Ditando como a gente deve usar a mão, não é? Como a gente deve mexer a cabeça, como a gente deve andar, não é? E eu estou pensando isso a partir da própria ideia de Moço, quando fala que os corpos, eles agem de acordo com a sua cultura, não é? Então, que o gesto, ele é aprendido e é reproduzido, não é? Então, essa é uma ideia da moralidade do corpo que vai constituir, né, um sujeito moral, não é? Um sujeito moral, quer dizer, que tem uma maneira já afirmada sobre a qual ele deve se conduzir, né? Ele tem uma conduta já pré-estabelecida. Por exemplo, nessa página aqui do Yaoi, a gente vê o rapaz que está super angustiado por causa do objeto de desejo dele. Ele, ao segurar a mão no peito, não é? Apertando e demonstrando a angústia dele, ele faz essa mesma mão faz com que a blusa se levante e ele expõe a barriga, não é? Então a gente tem uma estrutura corporal, não é? Que está atrelada a um modelo que provoca um tipo de exposição que vai nos abrir portas para se pensar um discurso, não é? Que é o discurso do jogo da sedução, que também a gente pode ver na página aqui da esquerda, na própria maneira como ele se comporta ao olhar o seu objeto de desejo,
não é? Então, a gente tem uma prática de olhar para dizer eu estou te paquerando, não é? Que é reservando as coisas de cada cultura, né? A gente tem traços que são universais, né? Bem, e a mesma coisa a gente tem aqui, né? À medida que ele expõe a barriga, não é? Ele também está chamando a atenção de uma forma sexualizante, não é? E abrindo esse lugar para um jogo de sedução. Obviamente eu estou pensando isso, né, como uma rede de demarcações, como um nó na rede, não é? No seu todo, né? Não poderia dizer que somente essa imagem está me dizendo isso, não é? Uma imagem por si só, ela não tem um sentido cristalizado, da mesma maneira que a palavra, não é? Isso depende para quem se fala, em que momento se fala, de que forma se fala, na relação dos sujeitos envolvidos no momento da história, para se estabelecer o sentido, partindo dessa ideia aqui, da mesma coisa que a gente sempre pensou para a língua, também para a imagem, não é? Bom, então a gente tem ali a composição, ali no próximo slide, a composição de uma semologia anátomo-corporal discursiva, que na verdade acaba criando para a gente, produzindo e nos inserindo e escrevendo uma mesmo que pequeniníssima história da intimidade, não é? Por meio da morfologia de uma partitura corporal, que é o que eu estou investigando, não é? Então veja só, agora o que me leva a olhar para a mão, não é? Porque o próprio Gainsbourg, como a Vanice disse ontem, como o Curtini também falou hoje, não é? Nos interessa numa questão semiológica, não é? A partir do método moreliano, não vou falar mais disso que a gente vai falar, a ideia do detalhe, não é? Tanto que o Gainsbourg, no paradigma indiciário, começa com uma citação, que Deus está no particular, não é? E aí eu tenho seguido esses mestres à risca, né? E olhando realmente para os detalhes, não é? Então a mão aqui, o que poderia também ser um detalhe, não é? É um detalhe que busca a compreensão de uma significação, não é? Então veja só, a mão pousada no ombro aqui, ela por si só já é um fator que está chamando a atenção, que está direcionando o nosso olhar. Porque o tamanho da mão, a proporção da mão em relação a outras partes do corpo, aqui nessa cena, ela é desproporcional, ela é maior, não é? Então isso já faz com que a gente olhe para ela pela própria desproporção, não é? Por esse estranhamento que a imagem está causando, não é? Aí a gente vai pensar, eu quero pensar, né? Quais os sentidos, não é? Que a mão desse jeito, nesse momento, ela está provocando, não é? A gente pode sentir o peso da mão do rapaz sobre o ombro do outro, não é? Pela onomatopeia, né? Pat, não é? Que é também um peso, né? E a gente pode entender como uma força de intimidação, não é? Mas que nesse sentido também está compondo essa moralidade do comportamento para um gestual amoroso, né? Então, dessa forma, eu acho que quando eu estou pensando o sentido, né? Eu estou pensando o corpo produzindo determinado discurso, abarcando leis de desejo, introduzindo a gente numa arte erótica, não é? E promovendo um jogo de sedução. De um lado eu tenho isso. De outro lado, a mão dessa forma também me faz pensar como uma utilização normalizadora, no que ela tem de técnica, não é? Porque essa mão ali, ela está servindo para coagir o outro, ela está servindo para coagir o outro, para seduzir, não é? E também para corrigir, não é? Eu preciso usar esses três elementos hierarquizados, né, e como estrutura para produzir um discurso, né? Tipo assim, eu coloco a mão dessa maneira, é como se eu estivesse dizendo, eu te quero, né? Com tudo que tem, toda a força que tem essas palavras dentro do jogo amoroso, não é? Então, o que eu estou tentando mostrar é que o corpo, ele na verdade, ele é uma materialidade, não é? Porque ele tem uma existência histórica, não é? E da mesma forma aqui ele está produzindo formas de prazer, e eu estou vendo, e ele está promovendo, né, um certo dispositivo, que é um dispositivo de subjetividade, não é? Que de um lado, esse dispositivo de subjetividade compõe o conhecimento do sujeito, o conhecimento do sujeito que ele tem sobre ele mesmo, não é? Ele fala assim, eu sei quais são as técnicas para seduzir,
por exemplo, quando eu vou usar minha mão, eu vou controlar essas técnicas, não é? Então, desse lado eu tenho uma elaboração do sujeito sobre ele mesmo, mas do outro lado há uma obediência do sujeito por essas regras, não é? Que é a questão da lei, do lato sensu, não é? A gente tem uma unidade discursivo-jurídica, não é? Então é isso que vai compor, esse dispositivo de subjetividade é que vai compor a ideia de sujeito dentro desse tipo de discurso erótico, não é? Então eu queria falar mais um pouquinho de que maneira que essas materialidades produzem procedimentos de controle no interior do discurso e acabam convertendo o corpo em discurso, quer dizer, compreendo o discurso na relação entre os sujeitos, não é? Produzindo determinado saber. Bem, então, retomando uma das páginas sobre a qual eu falei aí, do menino olhando o objeto de desejo dele, com a mão no rosto e tal, e uma outra com as mãos espalmadas, não é? Na parede, que é um momento em que o menino está, um dos personagens está tendo um momento de gozo, não é? Então, essas imagens me lembraram, na verdade, um tratado do Leonardo da Vinci, não é? E o da Vinci vai pensar essa relação das mãos, não é? Esses desenhos que a gente tem do lado aqui são os estudos do da Vinci sobre a mão, não é? E por relação, por intericonicidade, não é? Para usar o conceito do Curtin, né? A gente tem essa relação entre essas imagens, né? De uma maneira plana e da outra mão mais espaldada. Então, o da Vinci vai falar, né? Quando ele, nesse lugar aqui de M a N, nesse desenho da mão, não é? Que a mão tem uma quantidade e uma continuidade, o que eu leio como uma distribuição da mão no espaço, não é? Do lado direito a gente tem uma mão que pode ser divisível ao infinito, não é? Mas o que serve isso para eu pensar, não é? Que a mão, né, no interior de uma semiologia visto como uma técnica, ela produz um discurso de uma termodinâmica dos movimentos. E aí eu começo a pensar, né, nos discursos que essa ideia de termodinâmica vai promover, não é? Então, ela vai nos inserir, né? Pensando a relação que eu fiz com o Da Vinci, que essa questão do jogo amoroso tem uma ideia da arte, primeiro, não é? A gente também tem um discurso da física, não é? Que é a distribuição da mão no próprio espaço. A gente tem um discurso médico, não é? Quando eu penso o movimento da mão por meio de músculos, tendões, movimento da pele, não é? Então tem uma construção biomecânica de um corpo que vai produzir discursivamente um corpo, ao mesmo tempo máquina, e um corpo que vai se mover a partir de um motor humano, não é? Então todos esses elementos, né, esses discursos, são formas de procedimento do controle para um tipo de discurso amoroso, não é? E eu estou fazendo isso a partir dos sinais, dos índices, das pistas, não é? Que eu estou podendo ler aqui no meu objeto, não é? Mas aí a gente pergunta, mas é só você que está vendo, né? É você que está olhando para aquele lugar, não é? Não, obviamente eu pensei essas coisas que eu já disse antes, né? A partir de um trabalho do Fresno Verruel, um livro que se chama L'Éloquence des Images, a eloquência das imagens, né? Ele acredita que as imagens falam, da mesma maneira que o Curtin diz que o corpo fala, da mesma forma que o Foucault também disse, né? Que o corpo enuncia, que o corpo diz, não é? Então, realmente, há uma direção do olhar para a gente nas imagens, não é? A gente, como sujeito, a gente não pode fugir a essa semiologia, a essa técnica, né, de condução do nosso próprio olhar, não é? Bom, então, eu estou falando agora, né, de maneiras de dizer e forma de ver, né, para retomar o próprio Deleuze, para fazer essa ligação entre olhar, corpo e discurso, né, no interior de um campo do dizer para a própria imagem, não é? Bom, então eu quero chegar a esse ponto, né? Como a gente vai encontrar o ponto de visibilidade? Como eu sei que é ali na imagem que eu preciso olhar e partir dali para fazer e compor determinado discurso, não é? Então existe um ponto de convergência na imagem, não é? E eu não quero propor um modelo,
não é? Eu acho que é só um lugar para a gente poder começar a olhar a imagem por meio dessas semiotécnicas, né? Por meio dessas... o próprio Fernando de Boer chama isso de semi-histórico, né? A semiologia histórica. Bom, enfim, ele vai propor alguns elementos, não é? E eu escolhi 3 deles para falar aqui, né? O primeiro que ele diz que vai guiar o nosso sentido de leitura para um ponto de convergência é a disposição da personagem na imagem. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, né? Pode ser um objeto. Estava conversando com a Nádia hoje, pode ser uma gota, tá? Não é? Bem, então, como a gente olharia a ordem desse olhar nessa primeira página aqui da esquerda, não é? Bem, a própria página já faz uma divisão, né? Pensando a questão da composição que a Luzmara falou, está dividido em 2 partes, não é? Eu já estou, na verdade, pensando a questão das mãos, não é? Então, eu vou mostrar como que a mão acaba sendo o ponto de emergência. Então, eu vou passar para a parte de baixo para a gente olhar, né? E falar mais especificamente, não é? Quando a gente pensa nessa ordem, já tem uma divisão aqui, não é? Que é estabelecido pela própria cor, pela linha que a gente tem aqui. Uma parte é cinza ou branca, né? E a outra é escura, não é? Então a imagem ela está colocada à direita, não é? Mas a gente olha para a direita justamente porque à esquerda não tem nada para ser visto. Tem um espaço vazio que vai determinar o lugar do personagem. Parece que é algo óbvio, não é? Mas não, mas isso está acontecendo por exclusão, não é? Então se ele não está no lugar, ele precisa estar em outro. E o que está determinando esse lugar? É o espaço vazio do lado esquerdo, não é? Bem, então isso determina a posição do personagem. Aí o Fernando de Boer vai falar que existe uma orientação topológica no sentido dessa leitura, não é? Que é pensar de que maneira se dá a leitura, né? Da direita para a esquerda, de alto para baixo, não é? A nossa leitura, e pensando a leitura japonesa, né? Ela vai ser lida de cima para baixo. E aqui a história em quadrinhos também, apesar de estar em inglês, as imagens foram produzidas no sentido de leitura japonês, né? Então ela vai ser de cima para baixo. Então quando a gente olha o personagem aqui, a gente começa olhando o rosto dele, né? E acaba olhando para a própria mão, não é? A gente tem um sentido de simetria. E a outra leitura também é da direita para a esquerda, não é? E da direita para a esquerda a gente precisa se fixar no próprio rapaz, porque à esquerda a gente não tem nada e ele está à direita, não é? Ele estando à direita, quando eu olho para ele, o meu olhar é jogado, é lançado para baixo e de novo eu caio no ponto de convergência, que é a própria mão, não é? E claro que esses elementos não estão separados, um está junto com o outro. E o terceiro elemento do Fernando de Boer é que existe um lugar geográfico, uma orientação do espaço para o drama, que é esse exatamente que eu acabei de falar, né? Que devido à orientação topológica, né? De cima para baixo, a gente acaba descobrindo o ponto de convergência, que é a própria mão, não é? E a mão, nesse lugar, é que vai deflagrar um certo dispositivo para o discurso, que é o dispositivo da sexualidade, não é? Porque a mão está encobrindo o órgão genital, não é? E é claro que eu estou falando isso também, de novo, né? Estou tomando os outros elementos que eu já trouxe aqui, não é? Então, a mão, na verdade, à medida que ela esconde o próprio sexo, apagando, ela está chamando a atenção para o sexo, não é? Então, isso compõe uma história da pudicícia, né? E o Vigarello e o Curtini, acho que vão falar isso num texto que eu já não me lembro mais, eu li há muito tempo, que falam da construção do pudor no século XVIII, eu acredito, não é? Então, veja só, a gente tem a construção de uma geografia do olhar, não é? Que vai construir um extrato histórico muito singular e vai determinar também uma posição para o sujeito, não é? Agora, a gente não gostaria de ficar compreendendo essa ideia, né? Essa relação desse gestual amoroso, discurso amoroso, dessa arte erótica, só aqui dentro do próprio, da história em quadrinhos, não é? Aí, gostaria de trabalhar com uma ideia da memória coletiva, não é? Que vai nos lançar, a partir da noção de eletricidade para Curtini, que vai acessar essa arqueologia de imagens, não é? Que a gente tem como sujeito receptor e produtor de imagens, não é? Então é por isso que eu trago aí
publicidade da Zump, não é? Que a gente tem a mesma posição do rapaz, não é? Então, vendo isso numa série de demarcações, como uma série enunciativa, a gente começa a colocar em evidência de novo, né, esse dispositivo de sexualidade. A gente tem a mesma coisa na propaganda da Gisele Bündchen, né? As mãos dela, na verdade, né, que acaba sendo o ponto de convergência, também chamam a atenção para o próprio sexo dela, não é? Que está escondido, mas por estar escondido é também o que está em evidência, não é? E a última imagem é uma tela do Egon Schiele, não é? Onde a coisa fica realmente explícita, não é? Porque o rapaz aqui da foto está aqui, é um autorretrato segurando o próprio pau, não é? Então a gente tem a construção, não é? A gente pode ver aí, vai ficando claro para a gente, dentro de uma série enunciativa, como que o corpo, como objeto anatômico, visto do ponto de vista semiológico, está produzindo um discurso, né? Bem, eu não vou discutir o conceito de telefonicidade, o Curtini já falou bastante hoje de manhã, não é? Quem quiser ver o próprio Curtini falando de telefonicidade, no blog do Grude o Corpo, tem um vídeo do Curtini, a partir de uma entrevista que eu fiz com ele em 2005, quando eu fui fazer o meu doutorado. Ele vai discutir a relação de memória discursiva, que na verdade a gente usava o conceito de memória discursiva para pensar essa relação das imagens, porque a gente não tinha um conceito para pensar a imagem, não é? Mas a memória discursiva, ela nasceu da investigação do texto verbal, não é? Que é o que o Curtini vai fazer na linguagem do discurso político, interessado aos cristãos, não é? E, na verdade, agora a gente tem uma noção para pensar a memória das imagens, não é? Que vai nos levar a pensar, na verdade, de novo a questão do sujeito. Mas eu não vou entrar por aqui, tá? Visite no nosso grupo. Bem, para finalizar, eu acho que já está claro, né, qual é o meu referencial para pensar essa coisa da semiologia, não é? Que é o Foucault, Gainsbourg, e que é também o Curtini e a Roche, lá no livro A História do Rosto, não é? E é onde o Curtini, em nota, né, vai acabar falando para a gente qual é a ligação dele com o Gainsbourg, não é? O que ele está falando, tomando do Gainsbourg, na verdade, é a própria perspectiva de identificação daquele que olha para um determinado objeto, né? Porque o que está determinando o discurso, não é? É a nossa maneira de se posicionar diante do objeto, é o nosso olhar diante da nossa própria pesquisa, não é? Então, essa maneira de olhar, na verdade, ela está calcada em formas de controle social, e eu estou propondo aí uma gênese do sujeito para se pensar. Eu usei várias palavras: identidade amorosa, arte erótica, discurso amoroso, eu não cheguei a falar, mas também tem a ver com a ciência sexual, gestual, o gestual amoroso, enfim, eu estou querendo montar um quadro de um certo tipo de experiência, não é? E ainda eu queria trazer uma outra noção para se pensar essa relação entre sujeitos que foge a essas denominações todas que eu trouxe, e em lato senso é a ideia de amizade que é dada por Foucault, que eu acho que é a melhor definição para se pensar essa relação entre os sujeitos, não é? Num jogo, não é? Entre semiologia, corpo e discurso, não é? Na produção do sujeito se elaborando a si mesmo como uma arte de si, não é? E é disso que eu quero falar, não é? Primeiro tenho falado muito mais dessa forma de controle, não é? E no vídeo que a gente vai ver, na verdade, é uma historinha de amor básica, né? De dois rapazes que se amam e que vão ficar juntos no final. Vai ter um final feliz, não é? Então, eu focalizei um momento em que a materialidade dá a ver a mão, não é? Coloca a mão em evidência por meio de um outro tipo de materialidade, que é do discurso público, que é o jogo de câmera por meio de um close, não é? A Osmar também acabou falando isso a partir da imagem fixa, não é? Então, o close, esse jogo de câmera, é uma materialidade que vai mostrar o ponto de convergência onde a gente deve
olhar como um tipo de técnica, um tipo de semiologia, um tipo de controle do discurso, não é? Mas aí, como eu estou falando de controle, não é? Tem duas coisas que eu quero falar, né? Isso é do discurso de filme, não é? O close como um tipo de um saber prático, não é? Mas esse saber prático também deflagra uma pergunta para Foucault, não é? Que é o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né, de mim? Então, esse saber prático é aquilo que eu aprendo, não é? Compreendendo no processo de subjetivação, é aquilo ao que eu estou submetido, não é? Mas tem um determinado momento que eu faço a pergunta, né? O que eu vou fazer de mim? O que eu vou fazer de mim mesmo? E a partir daí eu tenho uma elaboração de um sujeito, uma reformulação de si. No videozinho que a gente vai ter, que é só 30 segundos, não é? Então a gente tem esse lugar da materialidade do close, não é? A gente tem também uma materialidade linguística, eu quero atrelar a questão da imagem, não é? O saber prático, ele aparece numa fala dos personagens, que é: se apenas eu pudesse estar junto com ele para sempre, não é? Aí a gente tem a própria constituição do sujeito, não é? No sujeito do enunciado, eu tenho eu e ele, não é? E depois eu também tenho a ideia de eu mais ele, não é? Determinando as posições do sujeito, não é? Marcado num tempo histórico, mas não é um tempo histórico qualquer, não é? Que a materialidade linguística está nos dizendo aí, né? Que é para sempre, é um tempo mítico, é o tempo da eternidade, não é? E num outro enunciado linguístico que eu escolhi para falar aqui, que é em seguida desse, não é? Ele diz: se apenas eu pudesse me tornar alguém especial para ele, não é? A gente tem aqui exatamente, não é? Fica claro a ideia de reformulação do sujeito sobre ele mesmo, que não está só atrelado a modelos de conduta, não é? Há uma possibilidade de você se gerenciar e se governar a si mesmo a partir desses modelos, não é? E a gente tem essa forma de gerenciamento a partir da ideia do me tornar, né? Que deflagra um devir a ser e que nos lança numa recriação de novas afeições, não é? Então eu gostaria de colocar o videozinho para ficar claro isso que eu estou falando, não é? Busquei fazer o percurso que era olhar, semiologia, corpo e discurso. Obrigado, Fê. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o convite da Ranice para participar desse encontro, para compartilhar essa mesa com meus colegas e falar do prazer de estar nessa casa que sempre me acolheu muito, com muita gentileza e muito generosamente. Bom, assim como os meus colegas de mesa, quando me foi apresentado o título, né, e o convite, eu acho que eu me fiz a pergunta que se fazia a personagem do vídeo do Newton, né, o que eu vou fazer de mim com esse tema? E pensando nas questões que estavam colocadas, os sentidos do olhar nas sociedades democráticas contemporâneas, eu pensei que talvez o que me interessasse trabalhar mais de perto seria a questão dos sentidos dessa democracia através das imagens que circulam nela. E por isso esse título um pouco contraditório, que significa um equívoco, né? A imagem que não foi, justamente para falar de imagem, as materialidades do invisível. Tem também uma pequena historinha, porque nós também produzimos conhecimento em diversas condições de produção, e nas semanas em que eu estava pensando essa minha fala,
eu fui atingida por aquelas cadeias de e-mail que chegam na nossa caixa de correio todos os dias, de algumas listas de discussão das quais eu participo, e chegaram duas mensagens que me marcaram e que me levaram à escolha do tema também. Uma que leva a uma exposição virtual organizada pela Fundação Perseu Abramo, é uma exposição virtual sobre a comemoração dos 30 anos da anistia no Brasil. E a outra mensagem, na verdade foram várias, comentando a mudança de nome de uma rua aqui muito perto do Oscar, como proposta de um vereador dessa cidade, na qual se trabalha também com a memória da repressão e se tira o nome de Fleury para colocar o nome de Helder, né? E as mensagens que chegaram comentavam isso, e uma me marcou profundamente, que era: vamos democratizar nossas cidades, nossas ruas. E a proposta de democratizar as nossas cidades e as nossas ruas era, se não era possível mudar o nome de todos os logradouros públicos que trazem a memória negra da repressão, pelo menos colocar nas placas por que esse nome foi dado à rua. Então, a proposta de uma das pessoas que participavam dessa lista de discussão era a seguinte: se eu não posso tirar a placa com o nome de Milton Tavares, por exemplo, ou outras, pelo menos colocar na placa o que o dignificou, né? o que está se homenageando com esse nome nesse logradouro público, e colocar embaixo um nome próprio a especificação torturador. Então, isto foi, né, eu acho que um pouco impossível do nosso dia a dia, pelo menos por enquanto, no cotidiano de nossas cidades, mas isso me levou a pensar o quanto a democracia tem a ver com a produção de um visível e o quanto esse visível depende de invisíveis que ainda nos habitam. Então, por isso, o tema dessa conversa com vocês. Para começar, eu fui atrás de um texto que eu gosto muito, organizado por Peixe e outros, o Colóquio em Materialidades Discursivas, que aconteceu em 81 e eu acho que foi publicado em 83, se não me falhar a memória. E tanto no prefácio quanto no pós-fácio, quando se toca a questão das materialidades, uma das questões que levanta o Peixe é a seguinte: a que matérias nos referimos como materialidade discursiva? E na resposta, ele não dá uma única resposta, e ele coloca o seguinte: a palavra materialidade estaria associada à palavra discurso e entendida ao mesmo tempo como, por um lado, as práticas discursivas que produzem efeitos sobre o real da história, o que nós consideramos o retorno do discursivo como forma material, então o efeito do discursivo sobre a história. Mas, por outro lado, se há materialidades discursivas, é porque os discursos estão pegos na materialidade histórica. Há efeitos de determinação da estrutura histórica sobre o discursivo. Então, este funcionamento no equívoco, na contradição do discursivo produzindo efeito na história e a história produzindo discursivo, é a maneira como eu vou compreender a materialidade em todas as suas formas simbólicas. Uma outra, digamos, dica que eu tomo desse texto é a maneira como ele coloca, então, o que fazer com essas materialidades, e de uma forma, eu diria, inicial, ele propõe trabalhar a questão da leitura como trituração. E, neste sentido, compreender dispositivos de análise, dispositivos teóricos, para responder a seguinte questão: como ver do exterior aquilo em cujo interior o olhar está preso? E uma das respostas que ele dá é permanecer estrangeiro à própria leitura, nada saber sobre o que se lê, e eu já tomada pelo tema dessa palestra, então pensei também nada saber sobre o que se vê. E é isto que me leva a pensar esse olhar em relação às imagens e à sua circulação na sociedade. Bom, ainda nesse texto, o Peixe trabalha também rapidamente, mas de uma forma que abre alguns caminhos, a questão da mídia e da circulação dos sentidos na mídia nas sociedades contemporâneas. E o que ele vai colocar é a mídia como lugar de circulação de um eco anônimo reenviado pelas margens do discurso.
E adianta o seguinte: esse eco anônimo estaria colocando um deslocamento a pagamento tendencial do sujeito enunciador, uma voz ou várias vozes, olhares que circulam, uma desregularização sistemática das bases do performativo, as enunciações várias que já não mais ancoradas em instituições ou práticas tão ritualizadas, e os turbilhões esfumaçados do qualquer coisa, das línguas de vento, do rumor, das imagens multiplicadas, da transparência e da hipervisibilidade. Bom, a questão da hipervisibilidade é o que acrescento, né, pensando no desenvolvimento atual do funcionamento da mídia. Eu estou pensando na mídia de grande massa e principalmente a televisão, mas eu queria chamar a atenção ao fato de que já naquele momento está colocada essa questão da circulação, do sac circule, essa voz sem sujeito, ou pelo menos com esse efeito de apagamento da voz que enuncia. E em relação a isto, ele nos alerta o seguinte, que eu retomo, pensando o funcionamento dos sentidos, nesses três momentos que o produzem: a constituição, a formulação e a circulação. Então, o Péchet, nesse mesmo texto, diz que o que seria interessante considerar é destituir a imagem duplamente complacente da circulação da mídia, ele está falando disso, como eco anônimo e qualquer coisa. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece esse rumor, essa língua de vento, esse ça circule, esse qualquer coisa que está posto ali na mídia e posto em circulação ampla e massiva, ele nos alerta sobre o seguinte: as circulações discursivas nunca são aleatórias. O qualquer coisa nunca é qualquer coisa. E aqui eu relaciono justamente com a constituição dos sentidos. Aquilo que rompe no espaço da repetição discursiva é feito de uma materialidade específica, sobre com a qual não se pode dizer qualquer coisa. E aqui tem a questão da formulação. As imagens, então, significadas no entremeio da memória e das condições de produção. Bom, então, inspirada por aquele texto do Michel Péchet, eu comecei a pensar na temática dessa mesa e talvez pelo fato de ter nascido nesse lado do globo, né, na Argentina, e estar vivendo atualmente no Brasil, a questão que se colocou era pensar nessas tais sociedades democráticas contemporâneas, tentando perceber o funcionamento do que essa democracia contemporânea significa. E para isso eu pensei que seria interessante, no mínimo, questionar os deslizamentos metonímicos que nos levam de democracia à hipervisibilidade e que eu tentei representar aqui. Isto é, a democracia significada na sua universalidade pela liberdade do homem, também universalmente significada, metonimicamente pela livre expressão, que se dá na mídia, no efeito de transparência, por um olhar deslocalizado, que ele é econômico, e na hipervisibilidade da qual Luiz Mário nos falou tanto na sua apresentação. Então, pensando nesses deslizamentos metonímicos que nos levam da democracia à hipervisibilidade, a minha proposta seria justamente pensar isto com um certo afastamento crítico, para ver como é que isto, de fato, é construído como efeito na nossa sociedade. E, nesse sentido, pensar as imagens que, pela sua multiplicação, produzem o efeito de não ter avesso, de imagens sem olhar, produzindo o efeito de completude, a ilusão de uma cobertura simbólica do real, sem furos, por excesso, uma memória metalizada, que é um conceito que nos propõe em Orlando. Vejam que aqui eu estou tomando o efeito que produz essa multiplicação de imagens, das quais tantos autores fazem uma análise bem interessante. Retomando a questão das línguas de vento, que aparece nesse texto e aparece também na língua inteligível, o que nos diz o Péchet, e aqui eu estou citando o texto Deslocamentos, Transgressões e Inversões, que aparece de 82, que aparece nos Cadernos 19, onde ele vai falar dos discursos revolucionários, mas ao falar dos discursos revolucionários, nos diz o seguinte:
nos alerta novamente para tomar cuidado com a proliferação vazia dessas imagens. O poder gera a cada dia meios mais eficazes de dominar o que lhe resiste. As línguas de vento se aperfeiçoaram consideravelmente desde os anos 30 do nazismo, na arte da anestesia e da asfixia. Do médium em transe que se tornou visível pela sua voz na Alemanha radiofônica de 1933, até os fantasmas audiovisuais das mídias contemporâneas. Que progressos na arte de fazer marchar as massas, produzindo-lhes o invisível. E digamos, é a partir daqui que eu penso o que segue, a ideia de fantasma, de espectro, que o Péchet trabalha nesse texto sobre os discursos revolucionários e a maneira como esses fantasmas, espectros imagéticos que circulam nas nossas sociedades atualmente através da mídia, produzem, além das visibilidades por excesso, principalmente o invisível. Bom, então, o próprio Péchet cita Régis Debray, que também foi citado hoje de manhã por Courtine, né? Falando das línguas de vento, e o que o Péchet retoma do texto de Régis Debray é quando se coloca o discurso aparentemente sem propósito, discurso de qualquer coisa. E aí eu não consegui evitar pensar em Susan Boyle, né? Nos acontecimentos midiáticos que de repente estouram sobre qualquer coisa e que milhões e milhões da internet para a televisão e da televisão de volta para a internet produzem uma certa visibilidade distraída, né? Instantânea, como nos dizia Luzmar. E a partir dali pensar imagens de vento. O olho é ainda mais crível que o ouvido, nos diz Péchet. Uma imagem não tem alhures, funciona com esse efeito. A eficácia destes disfarces é que as massas aí permanecem tão invisíveis a si mesmas. Bom, então eu comecei a pensar qual que é o alhures das imagens e da democracia nessas nossas sociedades. A questão histórica das revoluções, ainda estou citando Péchet no texto de 82, concerne por diversas vias o contato entre o visível e o invisível, entre o existente e o alhures, o não realizado ou o impossível, entre o presente e as diferentes modalidades da ausência. A questão das práticas de resistência, onde o real vem se afrontar com o imaginário, toca no simbólico. Através das estruturas que lhe são próprias, e aí falando da língua, toda língua está necessariamente em relação com o não está, o não está mais, o ainda não está e o nunca estará. Aqui eu estou citando o Péchet. E a partir disso, eu gostaria de pensar, pelo menos como uma tentativa, o funcionamento das imagens nas mídias democráticas, como elas apagam necessariamente esse fundo duplo da sua materialidade histórica, se apresentando imaginariamente como presença plena, como pura visibilidade. Bom, e aqui uma das mensagens que me tocaram. Essa é a página de entrada à exposição virtual sobre os 30 anos da Anistia no Brasil, organizada pela Fundação Perseu Abramo. No pé da página vocês têm o endereço, eu aconselho visitar. E, bom, vou comentar rapidamente essa página. Vejam que eles retomam a definição de dicionário, produziram uma correção, e a correção incide onde a anistia é definida como esquecimento, para propor verdade e justiça. E a própria exposição começa dessa maneira. Em sua fria síntese, os dicionários nos informam que o substantivo feminino anistia significa esquecimento, perdão em sentido amplo. Talvez em um vago contexto tais definições possam ter até algum sentido, mas no campo da política evidencia-se como uma imprecisão, um disparate, classificar a anistia como esquecimento. Os que lutaram e foram anistiados deixaram uma viva memória em seu tempo e em seus pósteros. Mais que isso, se anistiados foram, é porque as suas ideias e as lutas que travaram por elas deitaram raízes na sociedade e formaram a base pela qual receberam o ato de anistia. Bom, e ali apresenta a exposição
O que eu queria trabalhar, por que eu estou trazendo essa exposição e depois eu vou trazer mais alguns vídeos? Porque a ideia é, se as imagens, como nos convida a pensar, também têm alhures, se elas também significam pela ausência, pelo que não é visível, e isto a gente só pode aprender no funcionamento da história, das imagens, né, nas suas condições de produção e em relação à memória, que não é universal, então pensar essas sociedades democráticas nossas, e especificamente Brasil e Argentina, quando constroem os sentidos visuais para a democracia, quais são as imagens que estão apagando. E isto se colocou muito forte a partir dessa exposição, porque eu queria lhes mostrar essa segunda página da exposição virtual, onde se conta a história da anistia no Brasil. Mesmo se comemorando os 30 anos da anistia, o que coloca a exposição da Fundação Perseu Abramo é que a anistia é o sintoma da revolta popular no Brasil desde a época da colônia. E ali vocês têm a imagem dos movimentos populares anistiados. Esse, se eu não me engano, é a chibatada, mas a história que se rememora e que se conta é a seguinte: em sua secular tradição de rebeldia, o Brasil viu ocorrer em seu solo mobilizações em defesa dos direitos dos brasileiros e da sua ampliação, bem como da instauração de uma ordem democrática republicana. A estas lutas, seguidas frequentemente por intensa repressão, sucedem-se os atos de anistia, que são também sintomáticas evidências do avanço de tais lutas. Desde a sua independência, em 1822, até 1979, o ato de anistiar foi praticado com grande frequência no Brasil. Neste período de 157 anos, foram promulgados 131 atos legais de anistia. Bom, por que essa imagem? Porque eu não sei se vocês tiveram mais sorte do que eu, mas nesses dias, e a comemoração da anistia se dá a fim de agosto, a mídia televisiva, pelo menos no que eu pude assistir, foram poucas as imagens sobre esse evento que circularam, e nessas imagens, essa história, digamos, de longas lutas populares, evidentemente não aparece, mas também pouco aparece a maneira como a anistia foi fruto de um movimento popular. Nós vemos sim os anistiados voltando, usufruindo do perdão que lhes foi concedido, mas pouco vemos a luta que antecedeu a essa promulgação. Mais uma imagem, neste caso uma imagem da ausência e da ausência das imagens, também da mesma exposição, que é a última imagem dessa exposição virtual e que coloca o seguinte: uma placa em memória de todos os homens e mulheres que no Brasil, ao longo da história, lutaram contra a opressão e a exploração pela liberdade, e os seguintes dizeres: mas as imperfeições da lei de 1979 prosseguem em debate e questões como a abertura total dos arquivos e a punição aos torturadores estão hoje no centro das atenções. A anistia não é esquecimento, é verdade e justiça. Bom, então, com essas imagens, o que eu queria mostrar um pouco com aquele procedimento analítico que nós utilizamos, né, quando trabalhamos com materiais discursivas, mostrar o que na produção da evidência, do excesso e da pura visibilidade está ausente, embora presente, significado e produzindo efeitos. Esta é a imagem que eu encontrei na mídia, de grande massa, sobre a anistia. Anistia na mídia, a revista Época, né? Alega a anistia produziu deformações, Tarso Genro, ministro da Justiça, critica a disparidade das indenizações pagas aos perseguidos políticos da ditadura militar. Em entrevista à Época, ele também defende que os torturadores sejam tratados como criminosos comuns, e aí o autor da matéria. Vejam que a imagem não tem nada a ver com aquela resgatada pelo Perseu Abramo, na Fundação. Nós temos o Tarso Genro e a imagem de Ordem e Progresso, que tem uma longa, né, significação na memória do Brasil, como significando os sentidos da anistia. Isto, pelo menos, na mídia de grande massa.
Então, a partir dali, eu, enquanto argentina, eu me pergunto como duas democracias latino-americanas com processos históricos semelhantes e acontecidos nas mesmas décadas produzem dois regimes de visibilidade diferentes. E, neste sentido, pensar que as democracias não são regimes universalmente ou valores universais, mas são práticas políticas históricas, não há universalidade nem homogeneidade, se considerarmos as condições de produção de cada prática em um recorte territorial específico. As imagens significam em relação à memória e as memórias são sempre outras. No Brasil e na Argentina, a história recortou imagens diferentes, como discursos fundadores da democracia e principalmente da redemocratização. Bom, então eu vou trazer algumas imagens que circularam na Argentina e imagens semelhantes não temos visto circular no Brasil, pelo menos até agora. O julgamento dos comandantes da ditadura argentina acontecido em 85. O julgamento foi filmado, guardadas as cópias em arquivos, inclusive em órgão internacional em Noruega. Foi transmitido por televisão aberta. A sentença final foi ao ar em cadeia nacional, ao vivo. Em 2007 e 2008, novos julgamentos foram realizados, em alguns casos televisados em cadeia nacional, ao vivo. Em 2005, novos programas foram ao ar, também em televisão, em comemoração aos 20 anos do julgamento. A imagem que vocês veem são os comandantes das juntas militares no Banco dos Réus. Então, a minha questão é a seguinte: como se produzem visibilidades? Interpretar as imagens pelo princípio da memória, as ausências, o invisível, o irrealizado, que nos propõe Pechet naquele texto sobre os discursos revolucionários. E, nesse sentido, pensar duas formas de presença ou desse batimento presença-ausência das imagens, tais como elas circulam na mídia. A imagem de X para tornar invisível a imagem de Y, os espectros, os chapéus de Clementi, como nos lembra o Curtino, as substituições, os apagamentos, as sombras, os espectros. A imagem do Tarso Genro com o lema Ordem e Progresso, em lugar das outras imagens que nós vemos na exposição, por exemplo. Mas, por outro lado, nós poderíamos pensar, e esse é um esforço teórico que seria interessante, talvez, verificar a sua produtividade analítica, mas que eu gosto de pensar dessa forma, a imagem sem sombras, porque trabalha na beira do irrealizado, projetada sobre um horizonte de impossibilidades históricas, a imagem do que ainda não foi, a que ainda será, talvez. E nesse sentido, para finalizar, eu gostaria talvez mostrar aquelas imagens que foram do lado da fronteira e ainda não foram aqui. E como elas se relacionam com a visibilidade e a construção da democracia nessa suposta hipervisibilidade sem falhas, né? Que é o efeito produzido pela mídia. Esta imagem de 1955. Al teniente general Jorge Rafael Videla, como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, reiterado en 16 oportunidades, por homicidio agravado por alevosía y por el concurso de 3 personas, por lo menos, reiterado en 50 oportunidades, con privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia, reiterado en 306 oportunidades, con tormentos, reiterado en 93 oportunidades, con robo reiterado en 26 oportunidades. Essa é a leitura da sentença, da condenação do Videla. O que eu gostaria de pincelar, porque não vamos ter tempo de analisar sobre isso, tem a língua jurídica em toda a sua dureza, mas circulando na mídia televisiva aberta e produzindo, portanto, outros efeitos. E eu gostaria de colocar um comentário no programa também televisado pela televisão aberta, né, 20 anos depois, comentando a importância desse julgamento. El llamado juicio a la Junta fue sin duda
fue un proceso excepcional. Lo fue por su carácter inédito. Era la primera vez que un tribunal civil juzgaba graves violaciones a derechos humanos cometidas durante una dictadura militar. Lo fue también por su volumen. No hubo en la historia argentina un juicio de semejante tamaño. Pero quizás lo más relevante haya sido el haber permitido descubrir la verdad de los horrores ocurridos y haber aplicado la ley a los poderosos. Y estas dos últimas circunstancias tengo para mí que hacen que el juicio de las juntas esté en el corazón mismo de la recuperación democrática argentina. A través de él no solamente se condenó a través de la sentencia a quienes cometieron graves violaciones a derechos humanos, sino también que se significó el repudio social a la violencia de parte del Estado y a la usurpación del poder. Bom, como eu disse, esse é um programa 20 anos depois, e o que eu gostaria de retomar desses dois vídeos que eu passei para vocês é o seguinte: não é tanto o acontecimento do julgamento, que já por si só é todo um acontecimento, mas o acontecimento da sua televisação. Isto é, a visibilidade dada a esse acontecimento histórico, que virou um acontecimento jornalístico e que foi um acontecimento discursivo, que inaugurou uma série de produção de visibilidades possíveis em democracia. Se nós pensarmos discursivamente, todo acontecimento abre uma nova série de regularização, portanto, produz memória. E é isto que eu quero mostrar para vocês, como em 2007, durante outros julgamentos a outros comandantes da repressão, numa TV aberta argentina, nós encontramos o seguinte. Como a partir daquele momento e daquela visibilidade nova produzida pelo julgamento e a sua circulação na sociedade através da mídia, se produz um novo regime de visibilidade em democracia. Os julgamentos, se são orais e públicos, devem ser televisados em cadeia nacional. Esses sentidos de necessidade, essa modalização de necessidade, dada essa frase, essa evidência que em democracia o julgamento deve ser visível a toda a sociedade e também a sentença, foi possível lá. Aqui nós não temos esse tipo de imagens e muito menos essa modalização de necessidade para esse tipo de visibilidade. Bom, pensando nesses dois regimes de visibilidade e a sua fundamentação em alguns invisíveis, e sobretudo em alguns irrealizados, eu gostaria de pensar quais são os efeitos que isto produz sobre o olhar e, portanto, sobre o espectador. Então, que público é esse para o qual essa visibilidade, com as suas falhas, está sendo produzida? E com esse vídeo eu finalizo a minha exposição. Trata-se também de outro julgamento, agora em 2008, em Tucumã. Também foi pela TV. Para su tratamiento penitenciario. La pena de prisión para qué.
olhar democrático deve ser compreendido em relação às condições que o produzem, nas diversas sociedades e como consequência de diversos processos históricos, e pensar no equívoco entre visibilidade, invisibilidade e esse realizado que está esperando uma chance, digamos, para se tornar visível, que tanto produz imagens por um lado e espectadores pelo outro. E em relação ao espectador especificamente, se é verdade que a nossa mídia nos leva a ser um espectador distraído, eu acho que vídeos como esses e visibilidades como essas, produzidas historicamente, também nos mostram que esse olhar também é tenso e que esse olhar também é expectante e que esse olhar também exige. Obrigada pela atenção.